Então, agora a bola é com o Flávio. Flávio, Então, vamos lá. Vou pedir o apoio da produção já para colocar a primeira figura, para colocar todo mundo na mesma página, então, dessas 3 siglas, né, do ESG. Então, o ESG, na verdade, ele é uma composição de 3 siglas em inglês, que em português quer dizer o meio ambiente, social, o S de social, e o G de governance, que é a governança de uma empresa. O que isso tem a ver com o mundo dos negócios? Então, vamos trazer isso para a parte prática, né? Durante muito tempo, o empresário ele tomava a decisão dos negócios buscando a rentabilidade e ponto. Isso não é nenhum problema e vamos deixar bem claro que não é nenhum demérito uma empresa continuar nascer. a fazer também, né? Exato. Exatamente. Vamos dizer que uma empresa no vermelho ela não vai ser verde. Exato. Vamos já começar por aí. É. Bom, o que o ESG ele trouxe de diferente, né? Ele trouxe algumas provocações maiores de que uma empresa, na hora de tomar sua decisão do negócio, seja para um novo produto, para sua expansão, né, um jeito novo de fazer seus processos, para que ele olhe, sim, outros 2 pontos. Além da rentabilidade, também o meio ambiente e a parte social. Por quê? Entrando um pouquinho na parte técnica, mas isso não veio do nada. Estudiosos, e aí a parte mais científica da história, prometo que vai ser a parte mais técnica que eu vou falar de hoje, tem evidências de que a Terra está num superaquecimento. Então, esse movimento fez com que começasse a ser uma movimentação, falar, olha, não adianta só um determinado segmento aqui de organizações ficarem com essa tensão, enquanto que empresas não estão se responsabilizando. Então, foi uma das formas de trazer as empresas como também responsáveis por esse cuidado. Por quê? Esse aquecimento climático, ele também acaba provocando também a parte social. Você começa a ter escassez, ou você começa a ter inundações. Então, não tem jeito. A conta volta. Não tem jeito. A natureza devolve nos extremos climáticos. Perfeito, Renato. Então, essa figura eu queria aproveitar aqui como nosso apoio, porque, por exemplo, né, quando uma empresa ela vai tomar o cuidado, né, uma decisão, ela tem que olhar primeiro o meio ambiente. Em que sentido? O que nós fazemos que impacta o meio ambiente? Seja na parte de descarte de resíduos ou da poluição das suas produções, uma série de coisas. E, por outro lado, ela tem que fazer outra pergunta contrária. Mas espera aí, se esse meio ambiente for afetado amanhã ou depois, o que vai impactar o meu negócio? Então, o ESG ele faz a provocação da dupla materialidade. O quanto que eu provoco e o quanto que eu sou impactado. Então, isso do ponto de vista do E. Do S, é a mesma provocação. O que eu faço que eu estou contribuindo com a sociedade? Não só meus clientes diretos, com a sociedade. Isso vai depender muito, já aproveitando um gancho que nós vamos falar para frente, depende do porte da empresa. Por quê? Uma microempresa, ela também está inserida aqui. Só que a microempresa, ela começa no raio de atuação dela, que pode ser o bairro. Sim. Pode ser o município onde atua. Pode ser a rua onde ela está instalada, a loja física dela está instalada. Né? O jeito que ela joga o lixo fora vai impactar a rua onde ela está instalada. É isso, Renato. Já uma média empresa, por exemplo, ela tende a vender num raio um pouquinho maior. Então, essa pergunta da sociedade, ela começa também a se perguntar um pouquinho mais. Então, tudo depende do raio de atuação de uma empresa. É isso que vai diferenciar o ESG de uma empresa de micro porte para uma de grande porte. E uma frase que um grande colega fala para mim, eu gosto demais, é: toda grande empresa um dia foi micro. Exato. Certamente. Então, o S é esse olhar falando da parte social, o quanto que impacta e que é impactado. E o G, a governança, é a forma de uma empresa fazer negócio. Apesar das siglas serem conhecidas como ESG, e eu não coloquei a figura à toa aqui, a governança é a base de tudo isso. Se a liderança de uma empresa ela não tem isso na sua cultura e como real propósito, não adianta. O máximo que uma empresa vai conseguir são iniciativas pontuais. Então, por exemplo... E que muitas vezes vai parecer até marketing do que iniciativas ESG de verdade, né? Perfeito. Isso acho que vale já a pena nós deixarmos claros. Então, o que é o ESG ou ESG, ou no Brasil que falamos ASG? ASG, que é o ambiente. Né? Isso. E até tem a parte financeira que chamam do SAC, que é o social, ambiental e corporativo. Tá. Conhecido pelo Banco Central. Isso é um trio, né? Um trio de letras que elas são indissociáveis, né? Você não pode falar de um tema sem falar dos outros. Perfeito. Né, eles estão integrados. Se qualquer empresa que está falando de jornada ESG tem que estar integrado. Não faz sentido
uma empresa não faz sentido quando estamos falando de ESG, tá? Lógico que todo impacto positivo vai ser benéfico. Sim. Então, uma empresa que só tem ali a sua área de segurança do trabalho, não tem problema. Vai ter ali o cuidado com o colaborador, vai ter o cuidado ali com a parte social em volta. Não, só que isso não é ESG. Sim. Também a gente não pode esquecer que uma empresa que ela produz, toma cuidado com a parte de reciclados, ou tem produtos de impacto positivo, então nós também não podemos falar que é uma empresa ESG. E uma empresa também, claro, aí que tem que tem a sua governança ótima, ali as melhores práticas, né, de um conselho, de uma gestão, também nós não podemos falar que é a empresa ESG. Legal. Eu queria já começar a trazer a bola para o campo do varejo, né? A gente tem, embora nós sejamos especialistas no tema do varejo, o legal de toda essa jornada que a gente vem construindo como consultores, como executivo, como consultores, e agora nessa jornada do CAST, né, que a gente vem produzindo frequentemente, é que nós temos sido procurados por empresas que não são necessariamente varejistas. E é muito fácil de entender porque uma indústria nos procura também, ou né, uma empresa que é B2B total, porque pelo simples fato daquilo, como nós sempre falamos, tudo deságua no varejo. A relação CNPJ-CNPJ, no final quem paga a conta quem é? É o CPF, não é? Então, as empresas que percebem, industriais, inclusive, que ela precisa ter a sua parte de responsabilidade nisso, como em toda a cadeia de distribuição, e em particular o varejista, que é o cara da ponta, ele precisa também fazer a sua parte. A gente queria trazer agora a bola para tentar trazer uma luz de que esse assunto não é só para a grande empresa. Esse assunto também é para as milhares de pequenas e médias empresas espalhadas pelo Brasil e no mundo, né? Eu queria, como você vem se especializando muito nisso, Flávio, e você vem produzindo assim conteúdos de muita relevância, né? A gente vem acompanhando de perto a sua trajetória, você vem falando muito disso. ESG não é só para a grande empresa, né? Traz um pouquinho dessa tua visão e compartilha aqui com os nossos amigos e amigas. Perfeito. E aí eu vou partir do princípio que temos telespectadores assistindo. Telespectadores se usam na internet também, né? Se usa. Não é antigo não, Flávio. Não é antigo não. Segue o jogo. Não denunciou a idade não. Segue. Então tá ótimo. Pelo seguinte, vamos partir da parte mais óbvia, que uma grande empresa, ela tem na sua cadeia de suprimentos pequenas, médias empresas. Então essas grandes empresas que hoje têm a prática ESG, eles vão começar, e já começaram, a cobrar essas mesmas práticas dos seus fornecedores. Fornecedores, isso. Não usando aqui empresas, mas nós já vemos notícias de empresas que falavam: eu não sabia que meu fornecedor tinha práticas de trabalho análogo à escravidão. Sim, não, exato. Quer um exemplo? É você comprar um produto que ele foi contrabandeado e você falar que não sabia. Sim. Então, o ESG ele já começa olhando a cadeia de fornecimento. Então, para quem está nos assistindo, se a sua empresa, seja de pequeno ou médio porte, já atende uma grande empresa, vale a atenção. Em algum momento, essa grande empresa vai demandar uma postura, um processo, um jeito de fazer negócios diferente de você. Perfeito. E essa pergunta me deu um insight. Agora, Luiz, se vocês me permitirem, que eu vou explorar um pouquinho mais. Então, vamos falar primeiro do cliente ali dessa empresa. Então, primeira coisa, o B2B ele já vai começar a exigir as práticas sustentáveis. Esse é um. Um segundo é que os clientes, os consumidores, eles estão cada vez mais atentos a isso. Então, na época, quando aconteceram alguns escândalos com esse tipo de produto, eu li casos falando que alguns consumidores pararam de comprar. Então, o consumidor está começando a também se sentir responsável. Ainda está numa escala não muito grande, ainda, mas né? Já é um ponto de atenção. Um terceiro ponto, e aí sim vamos começar a falar do governo, que eles vão começar a dar incentivos. Eu estou falando antes de legislação até. Certo. Então, se a sua empresa ela quer expandir os negócios, isso começa sim a ser visto pelo governo como, olha, então, você tem as suas práticas adequadas? Olha, eu posso te dar um incentivo aqui. Como o banco já tem linhas de créditos voltadas para o ESG, então, olha o quanto que isso pode ajudar, inclusive, uma pequena média empresa. E não são ferramentas complexas. Nós vamos falar aqui um pouquinho mais para frente. Não é nada de outro mundo.
De repente, uma microempresa ela até tem mais práticas ESG do que uma grande empresa, por incrível que pareça. Que ela tem uma facilidade um pouco maior pela estrutura pequena que ela tem. Perfeito. Claro, né? tá na mão do dono. Tá na mão do dono, tá na mão do empreendedor, né? Da empreendedora. E eu vou fazer questão de compartilhar com vocês daqui a pouco qual que é essa diferença de aplicação do ESG nos diferentes portos. Mas então, começa a ter ali, então, independente do porto da empresa, essa corresponsabilidade sobre o tema. Né? E isso sem contar que a empresa ela pode, inclusive, dar ainda mais um engajamento para as pessoas que fazem parte dela. Sim. Então, imagina uma empresa varejista de um bairro onde ela demonstra práticas que ela colabora com a sociedade local. Sim. E ela começa a comunicar isso de forma mais simples possível. Claro que a comunicação tem que ser fidedigna, com mensuração, com práticas ali tangíveis. Tem que ser verdadeira, né? Sem Obviamente. dúvida. E já dando alguns passos para trás, então, quando a gente fala de ESG, duas coisas eu não vou deixar muito claro aqui, porque já é o ponto de partida, que é ética e compliance. Sem isso, o jogo não começa. Então, usando o exemplo da empresa de bairro, imagina que os colaboradores, vendo que a empresa está colaborando com a área local, eles vão se sentir realizados de fazer parte daquilo. Então, cria ainda mais o engajamento dos colaboradores de uma empresa. Isso, de novo, independente do porte. Então, uma empresa do varejo, ela começa assim a tomar cuidado. E onde que entra a governança nisso? A governança que vai dar a diretriz. A governança, na verdade, é que vai dar o tom para os demais pontos da empresa. Então, não adianta as práticas ESG começarem em áreas operacionais onde o propósito da empresa não é esse. O máximo que a empresa vai ter vão ter iniciativas mais pontuais. Não quer dizer que uma empresa com uma jornada ESG, né, bem desenvolvida. Agora,